Recording in progress. Vai começar hoje uma nova fase de estudos. A gente, nas últimas semanas, vinha estudando sobre os grupos de evolução, né, e desenvolvimento. Então, a gente refletiu sobre o grupo dos aspirantes, dos discípulos probacionários e dos discípulos aceitos e consagrados. Uma das propostas do trabalho do tibetano era justamente fornecer um material de estudo e meditação para que os discípulos do mundo pudessem transitar entre os estágios de probacionário para o de discípulo aceito, principalmente, e posteriormente na continuidade da vida de serviço para o estado de discípulo consagrado. E todo o trabalho dele, na verdade, visa isso. É um trabalho de treinamento discipular. Em muitas obras, ele diz que o fato, por exemplo, do Cristo ainda não ter se exteriorizado está relacionado com a atuação dos discípulos e não da humanidade como um todo. Então, ele fala da importância dos discípulos do mundo se reconhecerem como tal e, ao se reconhecerem como tal, atuarem especialmente através do serviço com o calibre e a potência que já são possíveis de serem alcançados. Então, quando ele diz, por exemplo, essa frase que eu citei, para mim, Paulo, pessoalmente, fica muito mais evidente que a gente não deve, por exemplo, se comparar por baixo, ou a gente deixar de ousar, ou a gente fazer aquilo que a gente entende que é o ok, ou que tá bom, e muitas vezes a gente deixar de inovar, a gente deixar de servir da maneira como a gente já pode fazer, especialmente como grupo, né? Não como indivíduo. Então, me pareceu muito oportuno a gente ter refletido sobre esses grupos e a gente, então, utilizar o livro que especialmente tem esse papel. Então, toda obra do tibetano tem esse papel, mas de forma mais específica, tem um livro que se chama o Tratado de... Dois livros, na verdade, né? O Tratado de Magia Branca, que é conhecido como Manual do Discípulo, ou um livro que se chama A Luz da Alma, que são considerações do mestre tibetano sobre os aforismos de Patanjali. Por isso que no final de semana eu mandei aquela breve apresentação só sobre os 8 meios do yoga, para a gente saber quais são as fontes que a gente está bebendo. Então a gente está bebendo primeiro agora do Tratado de Magia Branca, mas também posteriormente eu vou trazendo alguns trechos desse livro que se chama A Luz da Alma, que são aforismos do Patanjali, que escreveu, é um livro antiquíssimo, que ele fala sobre alguns aforismos do yoga, e esse yoga que se expressa através de 8 meios, que são aqueles que eu coloquei na apresentação para vocês. E, especialmente, a gente vai procurar tratar das 3 ou 2 etapas finais desses 8 meios, que é o dharana, concentração, dhyana, meditação, e o samadhi, aquele estado mais avançado, onde culmina no que a gente pode entender dentro do esoterismo como a terceira grande iniciação, que é aquele momento, de novo, né, eu sempre cito na vida do Cristo, em que ele se transfigura. Esse é o nome técnico dessa iniciação, onde os discípulos nem poderiam mais reconhecer o tamanho da luz e a integração com o todo. Isso é o samadhi, né? Quando a nossa individualidade, ela praticamente se dissipa e a nossa consciência é todo abrangente, ou todo inclusive. Esse é um ponto bastante avançado no caminho do desenvolvimento humano, da vida na Terra. Mas é um ponto culminante. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como que a gente transita, então, de um estado de concentração para um estado de verdadeira meditação que vai levar a gente numa experiência culminante para o Samadhi. É uma ilusão, então, quando a gente ouve as pessoas dizerem que acessam o Samadhi quando estão meditando, porque a gente ouve muito isso, né? Eu penso que é uma interpretação errada do termo. Né? O verdadeiro Samadhi é adquirido, é um estado de consciência. Eu penso que pode ser uma confusão. Né? Em momentos de meditação,
especialmente após um certo treinamento, é relativamente comum que a gente acesse a nossa alma em alguma medida. E pode trazer E essa isso pode sensação. trazer essa sensação. Porque, na verdade, também não deixa de ser, né? Flashes, Só né? isso, só que em pequenas medidas, né? A gente vai ver um pouco aqui o quanto o mestre fala, num dado momento, que a gente acessa o mestre, né? Mas o nosso primeiro mestre, a gente não deve esquecer, é a nossa alma. Então, antes da gente buscar qualquer tipo de outro mestre, o mestre que a gente deve acessar é a nossa própria alma. Ela é o nosso mestre, né? É o anjo solar, que a gente vai ver um pouquinho também nos nossos estudos nas próximas semanas. Então, a ideia a gente não vai estudar o livro todo, a gente vai estudar as leis de magia. E aí, essas leis, o que que elas têm a ver? Elas vão ensinar a gente a fazer uma mágica? Não. A nossa ideia é justamente entender o que que é magia. Lembra que a magia está sempre associada ao sétimo raio. Sétimo raio é o raio de manifestação. Então, magia tem a ver com manifestar. Tem a ver com aprender tecnicamente como você transforma, como você manifesta uma ideia, que é algo abstrato, em uma forma-pensamento, que é algo mais concreto, até que um dia essa forma-pensamento se expresse através de fatos aqui na vida humana. Então não tem nada de místico, né? É um trabalho técnico. Esse livro ensina tecnicamente a gente transformar, a gente manifestar algo abstrato em algo concreto. Isso é sétimo raio, no fim das contas. Isso é o luz da alma. E o Tratado de Magia Branca. O luz Especialmente da o Tratado de Magia Branca. O luz da alma é da Alice Vale. É baseado no livro do Patanjali, mas são interpretações de tibetano. Então, lembrando que vocês podem a qualquer momento me interromper, perguntar, contribuir, tirar dúvidas. Eu vou, antes de ler a regra propriamente dita, eu montei uma introduçãozinha que eu vou ler para vocês. Oi, claro. Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho? Obrigado, Marco. Uma vez que a personalidade tenha captado a magia da alma, ou seja, já tenha em alguma medida se conectado com a alma, ela dominará constantemente e será possível confiar que leve o treinamento do homem a um bom termo, mesmo com os impedimentos que são os conceitos de tempo e espaço, além do desconhecimento do curso já percorrido antes pela alma em questão. Então a gente vive nessa limitação de tempo, de espaço, e a gente não sabe em que ponto que a nossa alma já caminhou. Quem pode afirmar com certeza em que ponto que a gente está? A gente não pode. A gente tem, através de uma auto-observação mais criteriosa, a gente pode tentar entender mais ou menos em que ponto a gente está, qual que é a natureza da prova que a gente está enfrentando, né? Mas a gente não pode com certeza afirmar que ponto do caminho a gente está, quais passos a gente já deu previamente. Então, a gente vai ter que conviver com isso, né? A gente tem que conviver com essa limitação. Quando você fala da alma, você está se referindo ao nosso eu superior como um todo, ou você está falando desse fractal aqui? Como um todo e do fractal. Porque, no fim das contas, o fractal é uma expressão, se a gente puder dizer, mais atual de toda essa história que foi construída, está sendo e será. Então, é uma coisa e a outra. Porque, por um lado, para a gente o mais importante é o agora, por outro, a gente precisa ampliar esse olhar para incluir o que já veio e o que há de vir. E aqui, olha só que interessante, né? Quando a gente diz, uma vez que a personalidade tenha captado a magia da alma, ela dominará constantemente e será possível confiar. Então, o que a gente está falando aqui? É o fim do discipulado probatório, né? Porque o que acontece quando o discípulo está em prova? A alma está se comunicando cada vez mais com a personalidade, mas ela ainda não é confiável, por isso que ela está em provas, né? Então, um discípulo em provas, ele não foi ainda aceito. Ela não está confiável ou ele que não está confiando? Ela não é confiável ainda, ela está em provas. Não, a personalidade ainda não. Tá. Porque aquele discípulo ele está em provas. Então, o fato dele estar em provas já mostra todo um desenvolvimento para chegar nesse ponto, que é avançado, se a gente comparar com a humanidade,
né? Se houvesse mais discípulos em provas no mundo, o mundo seria bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista hierárquico, ele está em provas, ele não foi aceito ainda. Ele vai ser aceito justamente quando ele passar pelas provas. E aí, então, será aceito e depois consagrado. E aí, então, já é um estágio mais avançado ainda. Um discípulo consagrado, ele já trabalha, não podemos dizer totalmente consciente com Ashram, porque isso vai acontecer após a terceira iniciação, né? Que é esse momento justamente de culminação. Mas a gente pode dizer que ele já trabalha no Ashram e ele já é bastante confiável, né? A hierarquia já conta com ele como um ponto avançado em manifestação aqui na Terra. Mas um discípulo de terceira iniciação, ele já é um discípulo consagrado, não é? Ele já passou por isso em terceira iniciação. Ele já é um iniciado com a plena potência desse termo. Ele já é um membro da loja. Por exemplo, o livre-arbítrio. Ele passa a comandar o que é. Ele já tem um livre-arbítrio ainda mais pleno, porque ele tem conhecimento do propósito dele. Já está naquela casa de móvel e tal, né? Sim, já é a nona. Por isso que eu não falei sobre a nona, porque pra gente, eu acho que fica um pouco fantasioso, porque a gente ainda não consegue mensurar o que é isso, né? Pra gente, e aí é a minha interpretação, tá? Pode estar equivocado, mas eu penso que pra gente é mais importante a gente tentar entender o que é possível para onde a gente está hoje, para a gente não ficar numa fantasia, né? E achar que a gente... O que a gente pode trabalhar hoje com o que a gente tem, né? Qual é o passo que a gente pode dar? E aí eu penso que esse livro pode ajudar a gente nesse sentido. É preciso ter sempre em mente que, ao se tratar de indivíduos, o trabalho é duplo. Então, vamos ver o que é duplo. Então, primeiro, ensinar a vincular o eu inferior, a personalidade, com a alma, sobrepairante. É um termo que, em português, para a gente não tem muita familiaridade, mas em inglês faz muito mais sentido, que é overshadow. Então, é aquela alma que está buscando inspirar aquela personalidade o tempo todo. Essa tradução não é muito boa. Para a gente não tem muito sentido sobrepairante, mas é no sentido que ela está buscando ali, o tempo todo, inspirar aquele ser, aquela consciência, aquela mente, né? De modo a vir no cérebro físico uma consciência segura da realidade do fato. Então, quando a gente consegue, que é o que a gente chama de insight. O que é um insight? Muitas vezes o insight não ocorreu naquela hora. Muitas vezes o insight ele foi construído numa meditação, num momento de contemplação, anteriormente. Mas a gente tem o ahá, o insight, quando o nosso cérebro capta isso. E aí, então, o trabalho deve ser isso, porque no fim das contas, para a gente, né, faz sentido quando o cérebro capta. A gente tem que trabalhar na causa, que é o que a gente faz, por exemplo, com o Vesak, que é o momento no ano mais oportuno para alcançar esse tipo de iluminação. A meditação é isso. Mas não necessariamente a gente vai perceber os efeitos disso naquele momento, né? Às vezes a gente vai precisar passar por situações onde a gente vai trazer isso que foi em alguma medida acessado para o cérebro. Então, a gente não pode esquecer desse baixar para o cérebro, porque é isso no nosso estado de desenvolvimento que é o que vai determinar as nossas verdadeiras expansões de consciência. A gente precisa entender que a gente está encarnado, que a gente não pode negligenciar essa descida de fato. Como se fosse fazer o download da nuvem para o nosso celular. A gente não pode perder esse momento, né? Ou achar que não é o importante. Porque senão vai ficar tudo na nuvem e não é nada baixado. Não tenho. Eu sei que existe um aplicativo, mas não tem no meu celular, ou não tem espaço no meu celular, né? A gente precisa entender. Não consigo abrir, né? Tá aqui, parece, né? Recebi um e-mail aqui, mas não consigo abrir o texto. Falta o download, né? E o segundo, dar uma instrução, isso é muito importante, né? O nosso trabalho deve ser sempre, quando a gente pensa em instrução, em instruir alguém, dar uma instrução tão prática que permitirá ao aspirante o autoconhecimento, o autocontrole e a autossuficiência. Então, sempre que a gente for fazer qualquer tipo de trabalho orientativo, eu vou dar uma palestra, eu vou dar um curso, eu vou escrever um livro, a gente precisa ter em mente que o nosso conhecimento desperte no outro autoconhecimento, autocontrole e autossuficiência. Porque isso, de fato, é liberdade. Isso, de fato, eu vou contribuir com o desenvolvimento do outro
no sentido dele ganhar autonomia, dele ganhar independência, dele caminhar pelas próprias pernas. Essa é a função verdadeira do conhecimento, quando a gente se propõe a transmitir algo relacionado à sabedoria eterna, né? Autoconhecimento, autocontrole e promover a autossuficiência. Dito isso, podemos começar o nosso estudo. Uma florzinha. E essa é a primeira regra, tá? O que ela diz? O anjo solar se recolhe em si, errei, em si mesmo. Não dissipa sua força, mas sim, em profunda meditação, comunica-se com o seu reflexo. Tecnicamente, o anjo solar é algo que está ainda acima da alma, que está no plano búdico, mas vamos pensar, para a gente entender um pouco mais fácil, para não entrar num tema mais esotérico, mais difícil, não perde a nossa proposta, vamos chamar o anjo solar de alma, pode ser? Eu acho que fica um pouco mais fácil. Tecnicamente não é isso, mas pode ser isso também, para a nossa compreensão. É, isso. É que tecnicamente não é o correto, mas para a gente pode entender assim por enquanto. Então, o que o anjo ou a alma faz? Se recolhe, né? E em profunda meditação, né, não dissipa a sua força, ele está ali, em profunda meditação. E aí, então, ele se comunica com o seu reflexo. Quem que é o reflexo dele? A personalidade. A personalidade foi criada pela alma. Então, percebe que não existe essa coisa de luta da personalidade com a alma? Isso é figurado, porque num dado momento, as próprias forças materiais, elas têm como missão a expressão aqui, né? E aí cabe a gente manejar tudo isso, né? A partir dos estímulos que a gente recebe. Mas pensando conceitualmente, a personalidade foi criada pela alma para ser, naquele ponto de evolução que ela está, a sua melhor expressão. Então, o dia que a gente nasceu, né, o nosso signo ascendente, o raio que a nossa alma escolheu, a gente vai falar sobre isso começando sexta-feira lá no Alma, a gente vai falar, né? Então, tudo isso foi uma vontade da alma de se expressar a partir das condições que essa personalidade vem desenvolvendo ao longo das encarnações. Então, essa personalidade que a gente está lidando hoje é o melhor que podia ser. Né? Tem as melhores condições para o ponto de evolução em que a gente se encontrava antes da gente nascer, antes da gente vir a uma nova manifestação. Então, assim que a gente deve enxergar a nossa personalidade. E entender que a alma, em profunda meditação, ela se comunica com esse reflexo. E aí, como que ela vai fazer isso? Lembra que a gente vem usando nas nossas meditações, um pouco isso também nas últimas? Do plano, procurando se sobrepairar, né? Ou overshadow a nossa personalidade, especialmente a nossa mente. É esse o trabalho. Então, a alma ela vai buscar inspirar esse reflexo aqui. A primeira lei fala sobre isso, porque essa é a nossa realidade mais profunda. A nossa alma criou uma personalidade, e aí o trabalho todo dela é inspirar essa personalidade. E aí ela vai criando o plano a partir do estímulo que ela joga. Sabe o que a gente faz com criança, quando a gente está ensinando? A gente joga um estímulo, observa a resposta. Reconfigura, joga outro estímulo. A alma faz isso com a gente o tempo todo. Então, com esse tratado de magia branca, a gente deve ficar mais aware, mais consciente de como será que a minha alma está querendo estimular? Qual ideia será que ela está querendo passar na minha mente? Então, isso é importante a gente procurar meditar no nosso silêncio, né? Em grupo também como serviço, mas individualmente como silêncio, para tentar captar. O que será? Qual será que é o reflexo? Como será que a minha alma quer? O que ela quer passar para esse reflexo que eu estou nesse momento como personalidade? Então, só para a gente resumir um pouquinho, porque isso dá um livro, se a gente for falar dessa regra, né? Mas só para a gente tentar resumir, para também a gente não perder muito tempo. Essa regra fala da comunicação com a alma, né? Da personalidade com a alma. A gente entende que a meditação ela é cíclica, porque a alma vai, expande, inspira, recolhe. Aí vem um novo ciclo, vai, recolhe, vai ajustando e vai recolhendo. Então, a meditação ela é cíclica e a gente pode pensar que a meditação é cíclica até porque a gente pode pensar que a nossa própria vida, esse curto período que a gente está encarnado,
é uma etapa da meditação da alma. Se a gente for ampliar ainda mais o nosso olhar, né? A gente pode entender que a vida em si é o próprio estado de pralaya, onde a alma está em expressão, e ela tem um expirar, que é enquanto a gente está aqui experimentando, para desenvolver consciência. Então, só para a gente entender que a vida é lá e cá, momentos lá, momentos aqui. E essa regra vai falar especialmente de coordenação e unificação. Então, coordenação de quem? Da tríplice personalidade. Então, coordenar essa personalidade, integrar esses recursos, né? Mente, emoção e corpo, para unificar com a alma, para que cada vez mais essa personalidade seja um reflexo, sem distorções, do eu verdadeiro, da nossa alma. A regra 1 também expressa a natureza do mago branco através de alguns fatos. O mago branco é aquele que está em contato com sua alma e é receptivo e consciente do propósito do plano da alma. A gente já está um mago branco de verdade? Meia boca, né? Então, esse livro, no fim das contas, é para ajudar a gente a chegar nesse estado. Na verdade, não é o livro traz as ferramentas, mas a nossa própria vida de estudo, de meditação e de serviço tem como objetivo, tem como meta final, sermos magos brancos, né? Mas a gente já pode treinar isso, né? Então, treinar contato com a alma, o que a gente faz? Através da meditação. Procurar ser receptivo e consciente do propósito e, principalmente, do plano da alma, que é mais fácil para a gente. Ser capaz de receber impressões da alma e registrá-la no cérebro. Afirma-se também que a alma atua de cima para baixo e, portanto, a alma está divorciada da emoção e da mente. A alma não é a emoção e não é a mente. A alma é algo além disso. Ela tem a ver com ideias, com leis, com princípios. Ela vai, sim, utilizar essas ferramentas para se expressar. Mas não é isso. É importante a gente saber. É algo além disso. A energia que desce da alma é o resultado do alinhamento interno, de uma comunicação concentrada e unidirecionada. Alma, mente, cérebro. Esse é o ponto. Esse é o caminho. Tá? E um mago branco faz uma contínua meditação sobre o seu plano de evolução. Quando a comunicação entre alma e seu instrumento, a personalidade, é consciente e sustentada, né? Uma das coisas que eu tenho falado é que o discípulo é alguém que é estável. Porque a gente é um pouco aqui, um pouco lá. Então, eu tive uma coisa, aí não dou. Né? Essa instabilidade não é típica do discípulo, é importante a gente saber. Então, quão instável eu ainda sou? É isso que está me afastando dessa condição do discipulado. O homem se converte, então, em um mago branco. Portanto, aqueles que trabalham com magia branca são, invariavelmente, seres humanos avançados, pois são necessários muitos ciclos de vida para treinar um mago. A alma domina por meio do sutratma. Então, lembra que a gente está vendo? Todo o nosso trabalho é um trabalho de construção do Antakarana. Aqui do ágina para o coronário, para ligar cérebro, mente e alma. E aí, o inverso também ocorre, né? A alma, ela já tem a sua expressão de vida através desse fio da vida, que é o que a gente chama de sutratma. Então, o sutratma, ele também sai da alma, né? O Antakarana sai da personalidade para a alma, o Sutratma sai da alma para os veículos da personalidade. E ele vitaliza, assim, o seu tríplice instrumento. É ele que dá vida para a gente. Estabelece comunicação com o cérebro, porque ele passa pelo cérebro e depois vem aqui para o coração. Através do cérebro conscientemente controlado, o homem é energizado para realizar uma atividade inteligente no plano físico. Vocês vão ver que muitas vezes, nos ensinamentos esotéricos, não apenas do tibetano, quando os autores se referem ao corpo, muitas vezes eles estão se referindo ao cérebro, tá? Porque é o cérebro que capta a consciência da mente e da alma.
Ele que traduz. Isso, exatamente. Olha, essa energia, ela que emana da alma para nós, ela ocorre só quando no estado meditativo, ou ela ocorre, eu estou andando de bicicleta e eu capto de algum jeito, ou só no estado de meditação? Essa de cima para baixo é full time, enquanto a gente está vivo. Que é o que a gente chama. Louça, né? Qualquer lugar, porque é o que a gente chama de princípio integrador, né? E aí, quanto mais a gente faz, lembra que sempre vai e volta, né? Então, quanto maior é a construção do meu Antakarana auto-iniciado, maior também a alma entende que esse veículo de resposta, mente e cérebro, está pronto para suas verdadeiras impressões. Então, ela acaba se comunicando com a gente através dos dois cordões, Nossa, né? eu achava Do Sutratma e do Pra Antakarana. mim isso era verdade, já, mas ainda bem que você confirmou. Já estava achando que era. Só para a gente terminar, então, ó, sobre o Mago Branco, ainda é importante dizer, ele utilizou a forma, né, corpo, mente e emoção, e foi dominado por ela ao longo dos ciclos de encarnações. Sofreu por isso. E com o tempo se rebelou, pois se saciou de tudo que pertence ao mundo material. Experimentou descontentamento, desgosto, desagrado, fadiga, que são características frequentes daqueles que estão no discipulado probatório. Então, o discipulado probatório, ele meio que esgota toda a nossa energia para depois a gente renascer, suga toda a nossa energia, leva a gente ao limite em vários aspectos para depois a gente renascer. É onde ocorre a lei de Murphy, né? Quando você... E aí o pior de tudo, Minas, é que a gente agradece a lei de Murphy, porque você fala, bom, é isso, então aconteceu porque eu estou pronto para transcender, sem nenhuma apologia ao sofrimento. É só porque, na verdade, o ensinamento diz que a gente, de fato, promove expansões de consciência quando a gente esgota os nossos recursos, né? Isso tem que ser um processo natural, não é? Eu quero esgotar tudo rápido, não vai funcionar. É o emocional falando, né? Mas, oi? É aquele momento de Da crise. Que aí a gente esgota todos os recursos e aí então promove um impulso para cima, porque você passou na prova. Então você usou todos os recursos que você tinha para aquilo. E isso é um movimento invocativo, porque a personalidade não dá conta mesmo. Quem dá conta é a alma, né? Só que a prova em si é a invocação de todas as forças da personalidade para então a gente entender que não vai dar, não é isso, não é sobre isso. Precisa vir algo mais. Aí a alma se comunica e a gente consegue transcender aquilo que está. Porque o objetivo é transcendência, né? Lembra do Hércules que a gente sempre fala no começo? É um caminho de provas, mas o objetivo é a transcendência. Não é ficar na prova, não é patinar na prova, exatamente. E esse esgotamento também pode ser físico? Ele depende da prova. Depende da prova. Se for, por exemplo, a primeira iniciação, tem mais a ver com o físico. Se for a segunda, tem mais a ver com o emocional. Se for a terceira, tem mais a ver com a mente. O campo de provas é diferente. No nosso caso, acontece meio que tudo ao mesmo tempo. Mas é importante a gente discernir qual que é a natureza da prova. Porque isso fala muito do caminho, do ponto do caminho que a gente está. O duro é ter o Hércules como referência, né, gente? A gente é o Hércules, né? Então, só para a gente finalizar, o que é um discípulo? É aquele que procura aprender um novo ritmo, entrar em um novo campo de experiência e seguir os passos da humanidade avançada, que antes dele trilhou o caminho que conduz das trevas à luz, do irreal ao real. Então, quando o tibetano faz aquela afirmação, né, muitas coisas não aconteceram ainda por conta dos discípulos não fazerem o papel deles. E qual que é o papel do discípulo? É despertar para um novo ritmo, entrar num novo campo de experiência. Por isso que a gente fala, né? A alma sabe, a personalidade ousa. Né? Esse é um aforismo antigo, não é do tibetano. É mais antigo ainda. Né? Seguir os passos dessa... Olhar para o Hércules e falar, cara, eu sou esse também. Né? Eu posso ser esse cara. Ele fez esse caminho simbolicamente para representar como sair do caminho de provas
para o caminho aceito. Então, a gente saber que a gente é esse cara também, né? E aí a gente fazer a nossa parte a partir disso. Sem nenhuma ilusão, mas a gente ousar um pouquinho mais a partir do ponto que a gente está. Bom, acho que a gente pode, né, por causa do nosso tempo, a gente pode encerrar aqui e na semana que vem a gente continua, tá? Tem bastante, é bem interessante esse tema. A gente não precisa ver uma regra por semana, a gente tem o resto do ano aí para ver, mas é muito interessante para a gente ir se aprofundando, né, no tema. Pessoal de casa, obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Que vocês tenham uma excelente noite e a gente vai continuar aqui no nosso serviço. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. O livro se chama Um Tratado de Magia Branca.